Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver mais uma questão do Instituto AOCP. Sobre medidas de tendência central, considerando o conjunto T das temperaturas em graus Celsius registradas nos 10 primeiros dias do mês de junho em determinada região, respectivamente. Então nós vamos ter as temperaturas registradas nesses 10 dias. Observe que ela não está organizada de forma crescente ou decrescente. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, nós temos aqui 3 assertivas e ele quer que a gente fale qual delas são verdadeiras. Então, a primeira delas, a média aritmética das temperaturas é igual a 6. Pessoal, observe. Professor, o que seria a média? Eu vou somar todos os termos e dividir pela quantidade de dias. Nesse caso aqui foram 10 dias. Então, nós vamos ter 10 temperaturas. Então, para a gente resolver isso aqui, eu vou primeiro organizar o rol. Por quê, professor? Porque a gente vai precisar para mediana. Observe que a assertiva 2, ela fala de mediana. E todas as vezes que falar de mediana, eu preciso organizar o rol, para que você não erre uma questão fácil. Então, vamos lá. Vamos organizar da menor temperatura para maior. Então, a primeira temperatura aqui, menor, vai ser 0. Na sequência, eu tenho 3, 1, 2, 3 vezes. A próxima temperatura depois do 3, eu vou ter o 5, então apenas uma vez. Depois eu tenho o 6, 1, 2, 3 vezes. Então 6. E por último nós vamos ter o 11 duas vezes. Pronto. Isso aqui é primordial para você não errar a questão fácil. Então agora a gente vai calcular a média. A média, você vai somar todos os termos e vai dividir pela quantidade de termos. Nesse caso aqui são 10 termos. Então nós vamos ter 3 mais 3 mais 3, aqui eu vou ter 9. 5 com 6 eu tenho 11. 11 com 9, então aqui eu já vou ter 20. Aqui eu vou ter 12. E 11 mais 11 dá 22. Então eu vou ter 20, eu vou somar com 22. E na sequência eu vou somar com 12. Então nós vamos ter aqui ao todo 54. Então essa média passa a ser quanto? 54 dividido por 10, isso aqui dá 5,4. Então aqui eu tenho uma média. Então no primeiro item ele fala assim, na primeira assertiva ele fala: a média aritmética das temperaturas é 6 graus Celsius. Errado, é 5,4 graus Celsius. Então essa primeira eu já poderia eliminar ela aqui. Se eu elimino a primeira e eu olho para as alternativas, eu já elimino a letra A, já elimino a letra D, A e D, né? Aquelas que tem 1 a gente já elimina. Beleza, vamos lá para assertiva 2. Ele pede para calcular a mediana. E ele fala que essa mediana é igual a 5 ou 6. A gente já vai ter um termo aqui, ó, que ela vai estar errada, né? Por quê, professor? Vamos lá. Então, essa mediana... Existem duas formas de calcular a mediana. Quando o número de termos for ímpar, você organiza o rol e pega o termo central. Quando o número de termos do rol for par, que é esse caso aqui, que tem 10 elementos, você vai pegar os dois termos centrais, somar e dividir por 2. Então, nós vamos ter que essa mediana ela vai ser dividida por 2. Então, eu vou pegar os dois termos centrais. Quem são esses dois termos centrais, professor? Vai ser esses dois termos aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo. 5 e 6. Observe que para o lado esquerdo do rol eu vou ter 4 elementos. Para o lado direito do rol eu também vou ter 4 elementos. Então, a mediana ela vai estar entre esses dois termos. Então, você vai somar 5 mais 6, no caso dá 11, e vai dividir por 2. Então, nós vamos ter que 5 mais 6 dá 11, dividido por 2 dá 5,5. Lembrando que ele falou que era a mediana 5 graus ou 6. Então, não é nenhuma dessas duas temperaturas aqui. Então, já elimina 2. Eliminando a 2, a gente já elimina a letra E, que tem 2 e 3, e já elimina a letra B, que tem 2. Então, a alternativa correta é a letra C. Mas vamos concluir aqui. Professor, e a assertiva 3?
P é multimodal. Eu deixei ele aqui em vermelho justamente para observar. Isso aqui foi um erro de digitação nessa questão. Porque não existe esse conjunto P. O conjunto que ele deu aqui é um conjunto T, ó, o conjunto das temperaturas. E aí ele trouxe um P aqui. Isso aqui na hora da prova embanana a cabeça de qualquer um. Beleza? Mas você precisa ter maturidade e observar, ó, que isso aqui foi um erro de digitação. Não precisa ficar mastigando a questão, não fica procurando moído, não. Observou que está algo errado, vai a bola para frente. Você resolve a questão sem precisar disso. Ó. Observa que eu eliminei já todas as alternativas e deixei só aquela que é a resposta. Então não é por causa desse P que você vai perder a questão, você consegue fazer ela sem ele. Mas vamos concluir aqui, ó. Professor, o que é o P é multimodal? Ele está falando de moda aqui. Então, só para a gente recapitular, o que é a moda, professor? É aquele número que se repetiu com maior frequência. Se você observa o rol, eu tive dois números, nós tivemos aqui dois números, que eles se repetiram com maior frequência, ó, com relação a outros. Então, o 3 se repetiu duas vezes, e o 6 também se repetiu duas vezes, ó, apareceu 3 vezes aqui. Então, o 3 e o 6, eles se repetiram com aquela maior frequência com relação aos outros. Então, eu teria duas modas aqui. Então, a primeira moda vai ser 3 graus e a segunda moda, 6 graus. Professor, a classificação aqui seria bimodal. Bimodal. São duas modas. Mas na questão ele trouxe, ó, multimodal. Vamos lá, professor, o que é multi? São várias modas. Várias modas. Não é usual usar multimodal para quando você tem duas. Se você pegar aí os livros e analisar os livros, você vai ver que a maioria dos autores eles utilizam multimodal de 3 em diante, até duas bimodal. Mas multimodal é várias modas, então eu poderia considerar que isso aqui, bimodal, são várias modas. Então a alternativa correta, ó, o item 3 está correto, então seria a letra C, que nós já tínhamos chegado nessa resposta, sem necessariamente ter resolvido ela. Beleza, galera? Então, questão de estatística envolvendo medidas de tendência central. Isso aqui é um tema muito recorrente nos vestibulares, Enem, concurso, por aí vai. Então, galera, se você chegou até aqui, gostou dessa resolução, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!